Bom, pessoal, então estamos aqui mais uma vez nessa sessão de dicas. A de hoje muito importante porque direcionada a quem for fazer esse concurso do Ministério Público de Minas Gerais. Então eu, enquanto promotor de justiça aqui de Minas Gerais e também como professor aí de diversos cursinhos jurídicos, aulas aí que eu posso contribuir muito com vocês, eu aqui fiz um apanhado de algumas questões, de alguns itens, de algumas dicas que eu acho que podem ser muito valiosas para essa prova do dia 9 de junho. Pois bem, eu estou aqui, antes de mais nada, aqui, feriado, hoje dia 31 de maio, pleno aqui feriado de Corpus Christi. Assim como vocês certamente estão aí estudando, eu posso assegurar tranquilamente, já passei por isso, sei o que é, e posso dizer para vocês que abrir mão hoje de pequenos prazeres é algo para que no futuro bem próximo vocês tenham aí enormes prazeres. Então, pensem nisso, façam por onde hoje, peguem com afinco, peguem com determinação, que no futuro bem próximo nós estaremos aqui juntos, colegas do Ministério Público de Minas Gerais, uma instituição que eu pertenço, sou muito feliz de estar aqui dentro dela, me realizei e me realizo a cada dia. Espero muito que vocês também passem por isso, sejam felizes, tenham essa gana de fazer justiça, essa vontade de mudar a sociedade. Vem com esse pensamento primeiro. Estudar, dedicar, trabalhar é muito importante, mas o mais importante, o essencial, é o que está aqui dentro. Aquela vontade de poder mudar, se transformar. O subsídio é muito bom, o subsídio é excelente. Porém, tem coisas muito mais importantes do que um subsídio. Você escolher ser funcionário público, uma pessoa que vai servir ao público, que vai tentar modificar uma sociedade. Claro que nós podemos ter uma vida boa, carro bom, casa boa, mas isso é apenas consequência daquilo que você escolheu lá atrás, que está dentro de você. Pessoal, vamos lá. Olha só, acerca das dúvidas, quem tiver, depois pode mandar e-mail para mim, respondo todos que eu puder, aí na questão aí desses concursos, dessa vida louca aí de prova, quero ajudar, já passei por isso, sei como que é. Então, é muito bom quando a gente tem um professor, alguém que possa nos auxiliar. E eu, enquanto professor aqui de diversos cursinhos aqui de Minas Gerais, eu posso aqui sempre assegurar que eu tento maior rapidez, número de dúvidas respondidas online são enormes, eu quero continuar assim. Então, pessoal, anota aí, quem quiser, meu Facebook, Cristiano com CH, Cristiano Gonzaga Gomes, Cristiano Gonzaga Gomes, meu Facebook, meu Twitter, @Cristiano Prof, também prof, professor, e meu e-mail, para quem quiser aí trocar contatos via e-mail, Cris com CH, Cris, CHRIS, crisleo1212@hotmail.com. Então, pessoal, estabelecido esse nosso canal de negociação, de troca de informações, alguns já têm, outros não, só para refrisar esses nossos contatos aí, vamos lá. Primeiramente, a banca de penal, que é a matéria que eu leciono, a matéria que aí eu dou aulas. Pois bem, os dois examinadores, os titulares, que é o Filipeto e o Luiz Gustavo, são dois examinadores aí que têm um profundo conhecimento acerca do direito penal. Por quê? Pois bem, tanto o Filipeto quanto o Luiz Gustavo são professores, são pessoas aí que atuaram durante muito tempo na área criminal também, seja no criminal propriamente dito ou ligado à ordem econômica, e também os dois aí têm dissertações de mestrado, têm doutorado e são pessoas aí que têm um profundo conhecimento teórico da matéria. Então, o que eu sugiro numa análise desses dois examinadores? Que vocês façam aqui o estudo para eles, já estão fazendo, mas abordando aqueles aspectos teóricos do direito penal, os aspectos teóricos do processo penal, porém, sem esquecer aqueles aspectos práticos. Por quê? Tanto o Filipeto quanto o Luiz Gustavo são professores e são promotores que aliam muito bem
essa ideia do teórico e do prático. Eles não são pessoas aqui que só são teóricos ou só são práticos. Pelo contrário, eles conseguem fazer essa sinergia de forma muito proveitosa para o Ministério Público, e inclusive aí também para quem for examinar as provas deles. Vamos ver que eles sempre perguntam o princípio tal aplicado no caso concreto. A definição, por exemplo, de local do crime ou lugar do crime aplicado aqui nesse caso concreto, como que se faria? O recurso que cabe nessa questão em si. E dentro do recurso, os aspectos, claro, teóricos. Então, muito importante. Pois bem, mas vista essa ideia inicial, eu separei alguns pontos aqui que eu reputo muito importantes. Primeiro, pessoal, isso aqui, se tem uma coisa que pode cair e que tem muita incidência no Ministério Público aqui de Minas, até porque o Filipeto, ele foi um promotor que trabalhou algum bom tempo com essa lei, inclusive, pessoal, atenção, tem livro publicado sobre isso, que é o crime aí de lavagem de dinheiro. Pois bem, o Filipeto aí tem um livro, vou até pegar aqui para vocês verem. Vou pegar aqui. Vejam só, está aqui o livro do Filipeto, é o livro de lavagem de dinheiro. Bom, esse livro aqui, pessoal, o que eu entendo que vocês podem fazer em uma análise desse livro? Bom, é um livro que quem já leu, leu. Quem não leu ainda, Lavagem de Dinheiro, Crime Econômico da Pós-Modernidade, como é uma primeira etapa, eu sugiro aqui que vocês deem uma folheada no livro, mas este livro dele é importantíssimo para que você analise, numa eventual segunda etapa, uma questão dessa. Mas como primeira etapa nós trabalhamos bastante lei seca, o que eu sugiro? Peguem a lei de lavagem de dinheiro, que é a lei 9.613 de 98. E essa lei de lavagem de dinheiro, o que vocês vão ver nessa lei? Primeiro, houve uma modificação. Se vocês pegarem, nós tivemos uma modificação dessa lei de lavagem por uma lei recente, que é a Lei 12.683 de 2012. Essa lei aqui trabalhou o quê? Isso eu entendo que pode cair numa primeira etapa. O artigo 1º dessa lei modificou, quando você tinha naquele rol do artigo 1º, rol taxativo, acerca aqui dos crimes que você poderia cometer previamente para depois chegar até o crime propriamente dito de lavagem, o que nós tivemos aqui? Nós tivemos agora uma reformulação do artigo 1º. E o artigo 1º tem o que lá? Antes, que tinha um rol taxativo, agora tem. Se você fizer a ocultação ou dissimulação de qualquer daqueles valores provenientes de infração penal. Pessoal, isso é importantíssimo. O que antes era crime e crime taxativo, e por isso alguns chamavam essa lei de segunda geração, porque tinha lá um rol taxativo de quais eram os crimes que você poderia ter aí praticado para chegar até na lavagem. Hoje você não tem mais rol taxativo. Se você praticar uma simples contravenção penal, olha só, pessoal, importante, uma simples contravenção penal, você já tem aí a possibilidade de, com o valor proveniente dessa contravenção, falar-se em lavagem de dinheiro. Então, hoje, o rol não é mais taxativo, é exemplificativo, e a expressão que tem lá é infração penal, a mais ampla possível. Isso eu acho que pode cair na primeira etapa. Perfeito? E para que nós possamos aqui finalizar, hoje a nossa lei, por não ter um rol taxativo, mas um rol exemplificativo, chama-se essa lei de terceira geração. Isso tudo tem no livro de Filipeto, já estou adiantando para vocês, após uma leitura atenta desse livro, mas isso mais importante que uma primeira etapa para colocar a lei seca e uma expressão ou outra como essa aqui que eu falei. E uma outra coisa importante nessa lei 9.613 é vocês pegarem o artigo 1º, parágrafo 4º, que modificou a expressão que lá existia,
E vejam só, vou ler para vocês. Lá tem uma causa de aumento de pena de 1 a 2 terços, no artigo 1º, parágrafo 4º, se os crimes foram cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. Então, pessoal, atenção aqui, porque vejam só, antes vocês não tinham também a conceituação de organização criminosa. Inclusive o STF, na Ação Penal 470, que foi onde se julgou o Mensalão, muitos dos crimes ali, o STF falou que não poderia ter a lavagem, ainda que previamente se tivesse aqui a ocorrência de uma organização criminosa como infração precedente. Por quê? Porque não existia no nosso ordenamento jurídico a definição de organização criminosa. Porém, hoje o parágrafo 4º subsiste de forma tranquila. Por quê? Porque o parágrafo 4º fala que aumenta a pena dos crimes de lavagem quando você pratica esse crime de forma reiterada ou por organização criminosa. Por quê? Porque hoje nós temos, pessoal, olha só, nós temos a definição de organização criminosa. É outra lei que vai cair. Se não cair na primeira etapa, na segunda, numa prova oral. Anotem, outra coisa, que é a lei 12694 de 2012. E essa lei, ela conceituou, vejam só, pessoal, a lei 12694 de 2012, e importantíssima, ela conceituou aqui o que nós não tínhamos, que é a própria organização criminosa. Então vamos lá, olhem a definição da lei no seu artigo 2º. Para os efeitos desta lei, considera-se organização criminosa a associação de 3 ou mais pessoas. Primeira coisa, muito vai se cobrar nessa lei falar que é mais de 3, 2 pessoas, para confundir com 288, que é mais de 3, que é 4, ou o próprio concurso de pessoas, que são 2 pessoas ou mais. Mas a lei, ela previu expressamente 3 ou mais pessoas. Estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagens de qualquer natureza, mediante a prática de crimes aí, cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos, ou tenha um caráter transnacional. Hoje, estamos tranquilos. Promotores de justiça, procuradores da República estão bem tranquilos aqui. Por quê? Hoje, nós temos aqui uma definição do que vem a ser uma organização criminosa e podemos aqui denunciar a pessoa colocando ele, se tiver essa organização estruturada de 3 ou mais pessoas com tais fins, de praticar os crimes com pena máxima igual ou superior a 4, acabou. Não tem mais problema. O que não existia hoje, anteriormente, hoje existe de forma serena, tranquila. Então, pessoal, esse parágrafo 4º, que antes, na lei de lavagem agora, que não podia ser aumentado porque não tinha definição de organização, hoje pode. Hoje pode. Outra coisa, então, que é muito importante. Então, a lei de lavagem, no que tange a isso daí, é uma coisa ímpar, é uma coisa que nós temos aqui que saber e não podemos aqui deixar passar batida essa lei de lavagem. Pessoal, outra coisa aqui importante. Olha só, selecionei aqui também, inclusive isso daqui eu falei numa aula que eu estava dando aí no cursinho, e eu trabalhei com o pessoal lá a possibilidade de cair algo sobre, o que vocês acham? PEC 37. Pessoal, a PEC 37 envolvendo o Ministério Público, que está aí decotando o nosso direito de poder investigar, é algo que, com certeza, o Ministério Público quer saber o que você acha disso. Pois bem, e como é que ele pode perguntar isso numa primeira etapa? Claro que numa segunda etapa, uma prova oral, nós podemos trabalhar isso melhor, num cursinho, até aqui mesmo, dando dicas e tal. Mas, enfim, numa primeira etapa, o que nós podemos trabalhar acerca dessa PEC 37? Olha só, o que o Ministério Público entende acerca de tal PEC? Que é uma PEC da impunidade. É uma PEC da impunidade que vai acabar aqui deixando só para a polícia poder fazer a investigação. Bom, tirando as críticas, claro que eventual delegado federal ou civil podem falar sobre isso, não é o tema para a gente trabalhar isso aqui agora, o concurso é Ministério Público aqui. O que importante nós sabemos? Os princípios que orientam o Ministério Público, eles aqui inviabilizam que se aprove a PEC 37. Por quê? Ora,
Se vocês pegarem os princípios basilares aqui nossos, como por exemplo aqui, que é da ação penal, da obrigatoriedade diante aí de um crime, diante de uma infração penal, nós temos que denunciar. Esse princípio aqui, ele vai te possibilitar trabalhar na Constituição, onde diz lá que o Ministério Público é o titular da ação penal. Ora, se nós, que somos os titulares da ação penal, podemos denunciar, conforme diz a Constituição, e só nós podemos, mais ninguém, isso está na própria Constituição, com que razão, vejam só, com que razão nós não poderíamos aqui, então, fazer uma investigação? Então, pessoal, é aquela ideia de proporcionalidade. Ora, quem pode o mais, que é a própria ação penal, não vai poder o menos, que é investigar? Ora, os princípios basilares do direito penal nos indicam o contrário, em que a gente pode fazer isso sim. O princípio que eu estou trabalhando aqui é o princípio da proporcionalidade, quem pode o mais, poderia o menos. E outra coisa, viola a Constituição essa PEC? Viola, acabei de apontar, por causa de nós sermos os titulares da ação penal. E de outra feita, viola o próprio Código Penal, perdão, Código de Processo Penal. Se vocês pegarem o artigo 4º do CPP, o artigo 4º do CPP, eu vou pegar aqui para vocês, o que diz expressamente lá no artigo 4º do CPP. Olha aí só, vejam a possibilidade de outras autoridades administrativas investigarem e não apenas o delegado de polícia. Diz lá, do inquérito policial, artigo 4º, título 2. Aí vai falar que a polícia é exercida pelo delegado de polícia, enfim, para apurar infrações penais, etc. Parágrafo único, pessoal. A competência definida neste artigo não excluirá as autoridades administrativas a quem por lei seja cometida a mesma função. Ora, se pode aqui outras autoridades administrativas, pela própria disposição do CPP, podem aqui fazer investigação, o próprio CPP, onde vem trabalhar inquérito, permite outras autoridades fazer isso. Por que essas outras autoridades poderão e o Ministério Público não vai poder? Ora, a PEC 37, retirando a possibilidade de investigação do MP, viola frontalmente o artigo 4º do CPP, parágrafo único aqui, e não satisfeito em violar apenas uma lei, claro, o mais importante é violar a Constituição, viola aqui o artigo que eu acabei de trabalhar com vocês, que é o artigo 129, inciso 1º. São funções institucionais do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. 129 da Constituição diz, se eu posso mais, eu posso menos, princípio da proporcionalidade. E claro, pessoal, não tem como aqui nós tirarmos a possibilidade de um órgão como o Ministério Público investigar, sendo que nós temos um outro princípio, uma garantia constitucional, que esse daqui eu desafio qualquer delegado de polícia a pensar em contrário. Data vênia, como gosto de muitos, tem inúmeros amigos, que é a inamovibilidade. Essa aqui não tem jeito. O Ministério Público, eu só saio da minha comarca se eu quiser. Eu só saio de onde eu trabalho, estou no primeiro tribunal do júri da capital aqui, estou trabalhando aqui em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, mas eu só saio de onde eu trabalho, se a chefia quiser, ou se acontecer alguma coisa, eu quiser. Agora, o delegado de polícia não, ele não tem a inamovibilidade. Se existir uma influência, uma pressão, nós sabemos, infelizmente, que o delegado é mandado lá para a fronteira, tira ele do local, é coisa triste. Isso aqui é uma covardia que se faz com o delegado. Então isso aqui eu acho que é um absurdo. O nosso princípio aqui, a nossa garantia da inamovibilidade, ela autoriza que a gente investigue, que a gente acione, sem qualquer pretexto de tirar, de ameaçar. Agora, o delegado não tem isso. Então, pessoal, não tendo essa inamovibilidade, é algo que fica muito complicado aqui para o delegado de polícia fazer investigação sozinho, ainda mais quando envolver grandes personalidades públicas, como nós vimos aí no caso do mensalão. Então, trabalhando isso daí, eu penso que a PEC 37 pode ser cobrada, tendo em vista que eu acabei de trabalhar aqui com vocês, e tenham atenção aí para esses princípios da Constituição e aqui do próprio CPP, aliado, claro, a essa garantia nossa da inamovibilidade.
Pessoal, outra coisa importante que eu selecionei aqui para falar com vocês. Concurso de pessoas. Olhem só, concurso de pessoas é outra matéria que eu acho que pode ser cobrada. Porque o concurso de pessoas, o caso do mensalão, que é a ação penal 470 do STF, o que se trabalhou nessa ação penal? Bom, eles trabalharam lá a punição de dois agentes que foram lá, Zé Dirceu e Zé Genuíno. Eles puniram esses dois com uma teoria importantíssima, que é a teoria chamada do domínio funcional do fato. Teoria esta que quem formatou e trabalhou bem foi Klaus Roxen. Pois bem, e daí? E daí que essa teoria, que é a atual teoria que o Supremo Tribunal Federal usou para condenar esses dois agentes, ela é muito usada para quê? Isso é bom, acho que eles podem cobrar. Para você definir quem é autor intelectual, quem é o chamado cabeça, quem é o chefe de uma organização criminosa. Então, pessoal, o que é importante nós vemos aí? Que esse tipo de teoria, que vem para substituir, que vem para afastar aquela teoria que diz que só é autor quem pratica o verbo núcleo do tipo, que é a chamada teoria objetivo formal, essa que, se você ficar em casa arquitetando todo o plano, fazendo toda a sistemática, você é um mero partícipe, porque você não praticou o tal verbo núcleo do tipo penal. Pois bem, não é o que o STF pensa. O STF entende possível você aplicar a teoria do Klaus Roxen no domínio funcional do fato. Ou, para alguns, teoria do domínio final do fato, ou, para alguns aqui, teoria objetivo-subjetiva. Tudo trabalhando na mesma sistemática, pois bem, domínio funcional do fato, o que é importante você saberem. As pessoas que, como Zé Dirceu e Zé Genuíno, não colocaram mão em dinheiro, não fizeram compra de voto deles, eles compraram, mas enfim, eles em si não foram aqui comprados para votar. Um era ministro-chefe da Casa Civil e o outro era presidente do PT. Então, como que essas pessoas poderiam contribuir para cometer crimes? Se um era presidente do PT e o outro chefe da Casa Civil. Será que eles foram condenados só porque eram isso? Os advogados certamente dizem que sim, que eles só foram condenados porque pertenciam, um à Casa Civil, ministro-chefe, e o outro, por exemplo, presidente do PT. Não foi assim o que o STF entendeu. O STF entendeu que sem esses dois personagens centrais, importantíssimos no domínio funcional do fato, o mensalão não existiria. Ou seja, sem esses dois, o mensalão não teria sua existência. Pois bem, o que se entende então? Que essa teoria que o STF usou, eu posso punir pessoas que não praticaram o verbo núcleo do tipo, mas que arquitetaram tudo, são os chamados cabeças, autores intelectuais ou autoria de escritório, como diz aí o Zaffaroni, e, portanto, posso puni-los como autores e não partícipes. Então, é outra coisa que eu acho importante vocês verem. E outra possibilidade aqui que eu anotei também, crime continuado. Veja só, pessoal, na festejada ação penal 470 também do STF, trabalhou-se lá o crime continuado, que é o artigo 71 do CP. Vejam só, o artigo 71 ele tem lá algumas considerações para você poder usar a sua sistemática, que é, no caso, exasperar a pena. Pois bem, essa exasperação da pena, que é um benefício muito bom, o que será feito aqui? Olhem só, pessoal, a exasperação, quando tiver crimes que são praticados no mesmo tempo, pelo STJ, o senhor já sabe, quem está estudando, 30 dias, mesmo lugar, mesma comarca, ou comarca contíguas, mesma maneira de execução, modus operandi, e mesma espécie de crime. Essa é importante. Mesma espécie de crime é o quê? Bom, de acordo com a ação penal 470, tem que se ter aqui a ideia de mesmo bem jurídico e mesmo tipo penal. Pois bem, então para eu falar em crime continuado, teria que ser um 57 mais um 57 mais um 57? Sim. Um 21 mais um 21 mais um 21? Sim. Ah, mas se eu tiver um 55 mais um 57? Não estão aceitando isso. Porque tem que estar no mesmo tipo penal. Pessoal, isso é importante. Essa ideia que o STF deu um nome que se chama existir uma unidade objetiva
e uma unidade subjetiva. Isso está na ação penal 470. Essas duas unidades aqui, a objetiva e a subjetiva, olhem só, o que é? A objetiva é violar o mesmo objeto, o mesmo bem jurídico e o mesmo tipo penal. A subjetiva, que no mensalão se entendeu que em alguns casos ela não existiu, é que eu tenho que ter os mesmos personagens praticando todas aquelas condutas. Eu não posso ter, por exemplo, ora é um que pratica, ora é outro que pratica. Não. Eu tenho que ter aqui o quê? Cada um que se repete naquele ato posterior. Se é o Marcos Valério que fez a venda lá, que comprou lá o voto, etc., conforme diz o mensalão, então tem que ser ele de novo, depois tem que ser ele de novo, não pode ser substituído por uma outra pessoa, sob pena de ter aqui a cessação desse benefício, que é o crime continuado. E foi isso que o STF usou no que tange ao mensalão, a unidade objetiva e a subjetiva. É uma coisa importante, uma coisa que eu acho importantíssimo nós sabermos. Pois bem, pessoal, já caminhando aí para o final das nossas dicas, até porque direito penal é muita coisa, e aproveito aqui para falar com vocês, quem tiver interesse, acerca de uma explicitação melhor dessas teorias, uma leitura rápida. Ah, como é que eu faço aqui? Falta uma semana para a prova, o que você aconselha? Bom, todo mundo sabe que é meu aluno, eu tenho duas apostilas, uma da parte geral e uma da parte especial, que você tem 100 páginas ali de leitura fácil, acessível, as principais jurisprudências dos tribunais superiores, eu explico elas no que tange ao Ministério Público, concursos importantes como magistratura, IDPF, delegado civil, defensoria, ou seja, eu pego aquelas principais jurisprudências junto com doutrina e explico o que cada uma quer dizer. Claro que pegando desde o artigo 121 do Código Penal até a sua parte final, que é a parte especial, e também da parte geral do artigo 1º a 120. As apostilas minhas aí, quem quiser maiores informações, tem aí no Facebook, tem aí nos cursinhos que eu vendo, tanto lá no Prolabore eles estão vendendo, como também no Supremo, a gente pode encontrar essas apostilas aí. Quem quiser, depois eu posso mandar via Correios também. Essa leitura acessível eu faço no final da prova aí, no final da prova não, na verdade antes da prova, né? A prova, depois da prova adianta, né? Então tem que ser antes. Pois bem, olhem só, outra novidade. O artigo 121, parágrafo 6º. Pessoal, definiu-se aqui agora, nós sabemos aqui até o milícia, olhem só, até o milícia particular ou grupo de extermínio, como uma possibilidade de aumento de pena quando acontecer um homicídio praticado por essas entidades, né, se podemos chamar de entidade. Olhem só o parágrafo 6º. A pena é aumentada de 1/3 até metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou grupo de extermínio. Então são duas coisas. Primeiro, tem que ser uma milícia particular que faz esse serviço de segurança. Essa é a primeira possibilidade para aumentar a pena de um homicídio de alguém que comete dentro dessa milícia, ou o grupo de extermínio. O grupo de extermínio, claro, não tem que ser necessariamente pretexto de serviço de segurança. Grupo de extermínio é uma coisa, que inclusive o grupo de extermínio está definido na Convenção das Nações Unidas contra o Crime Transnacional, que seriam 3 ou mais agentes. É a mesma definição quase aí que nós temos, para efeito numérico, dessa Lei 12.694 de organização criminosa, que eu acabei de ver, no seu artigo 2º. E milícia particular? Bom, milícia particular, privada, as pessoas aqui que começaram a escrever algo sobre isso, estão falando, eu também penso assim, escrevi isso na minha apostila, que nós podemos usar a definição mínima que nós temos na Lei de Organização Criminosa. Ora, porque se nós não tivermos aqui a definição de milícia privada e falar que não pode usar algo que a Lei 12.694 trouxe, nós estaremos falando que esse crime não existe. Esse aumento de pena é estéril e inócuo. Eu não concordo. Pois bem, mas claro, nós vamos ouvir pessoas falando sobre isso. Como eu já li aí, o Guilherme Souza Nutti trabalha isso, falando que não tem definição, não poderíamos aplicar isso daí ainda. Mas enfim, se cair na prova primeira etapa, vai cair aqui a redação da lei que muitos não têm. Então, esse parágrafo 6º eu reputo importante, uma novidade. E claro, junto com o parágrafo 6º, não podemos deixar de ver o próprio 288A.
O 288A é a própria punição da milícia privada. Olha só, aqui no 288A tem a punição da milícia privada, organização paramilitar, grupo ou esquadrão, com a finalidade de praticar os crimes previstos neste código. Cuidado, hein, pessoal? Neste código apenas. Ah, mas milícia privada para praticar crimes que estão na lei extravagante. Dá? Não dá. Princípio da taxatividade. O legislador cochilou aqui e deixou apenas para os crimes do Código Penal. Então, a milícia privada é punida? É punida. É crime? É crime. Está onde? 288A. Se praticar milícia privada e assim também homicídio, 121, parágrafo 6º. Além do 288A. E a definição do que vem a ser milícia privada? Em que pese não ter definição expressa, o que é, usa-se, ao meu ver, data vênia, de quem pensa em contrário, para não subsistir aqui uma lei estéril, inócua, que é o 288A e o parágrafo 6º, usa-se o conceito da 12694 de 2012, que é 3 ou mais pessoas. Então, cuidado aí com esse 288A, pessoal. Perfeito? E outra coisa aqui, para nós fecharmos essa ideia de organização criminosa, concurso de pessoas, eventual, necessário, né, que a gente sabe que tem lá na parte de concurso de pessoas. Vejam só, o Supremo Tribunal Federal também entendeu possível, muita gente achou um absurdo falar que é um desinida isso, e que não se aplicaria para o que vou falar agora, mas o artigo 62 aqui, olha só, o 62, inciso 1º, ele veio trabalhar uma agravante no concurso de pessoas do cabeça, aquele que coopera, organiza a atividade dos demais agentes. Que se aplica ao concurso de pessoas eventual, eu sei que aplica. O problema é, aplica-se esse 62, inciso 1º, aos casos de quadrilha ou bando, de organização criminosa, ou isso só se aplica ao concurso eventual? Porque esses dois itens que eu estou falando são concursos necessários. É necessário que eu tenha mais de 3 para falar em 288. É necessário que eu tenha 3 ou mais para falar em organização criminosa. Eu posso usar essa agravante também na organização criminosa ou no 288? O Supremo, na Ação Penal 470, diz que sim, pode. Muito bom para nós, que somos promotores, que buscamos cada vez uma punição maior para essa odiosa estrutura informal ou formalmente utilizada para fins de crimes. Então, eu posso usar essa agravante? Posso. O STF aceita. Então, pessoal, eu fiz aqui um apanhado, tem muita coisa mais, claro, mas essas daqui, por serem novidades, eu penso aqui que vocês devem dar uma olhada, uma passada de olhos que seja, para que vocês possam aqui entender melhor numa lei seca. Se cair para você, eu acho que você vai ler e vai falar, pô, isso aqui é isso aqui eu lembro. Então, é uma possibilidade bem tranquila de cair, isso que eu falei com vocês aqui nessas aulas. Então agora, pessoal, eu vou tentar gravar mais vídeos aí. Em breve vou fazer um aí para o pessoal que for fazer o concurso da Polícia Federal, dar aquela força, dar aquele estímulo. Mas, enfim, para o Ministério Público, o que eu penso aqui da banca de penal é que vocês têm que ter esse cuidado com o aspecto teórico e prático. Os dois examinadores têm isso em mente, são pessoas muito preparadas e vocês devem ter cuidado aí com esse link, com essa comparação do CPP com o CP, da teoria com a prática. Então façam essa abordagem quando estiverem estudando, ou uma releitura que estão fazendo aí para essa prova do dia 9 de junho, que é na semana que vem. Então, pessoal, espero, desejo que nessa banca de penal não tenham aí problemas. Espero aí que dê uma lida na lei seca. Penso que é uma banca que não está tão complexa, tão teórica, mas uma banca aí que tem uma oxigenação muito boa, que são os dois examinadores. Vejam aí um pouco do que eles têm escrito. O Luiz Gustavo, ele escreveu sobre, na sua dissertação de mestrado ou tese de doutorado, acerca da possibilidade do Ministério Público investigar ou não. Ele tem uma dissertação sobre isso, mas eu acho que você não tem que preocupar com o que ele pensa agora, na primeira etapa. Na segunda etapa, na prova oral, a gente lê, aprofunda mais. O que eu posso entender é que, como ele estudou sobre a investigação, algo relacionado à PEC 37 e seus princípios pode ser cobrado numa primeira etapa, nas letras de lei. Então,
atenção para essas coisinhas, com essas cochúnculas que podem aqui trabalhar na prova e eventualmente derrubar. Mas não vai acontecer isso com vocês. Estudem. Fica aí essa dica. Espero que possam ter aproveitado um pouco. Estamos aí para a próxima. Vamos tentar gravar mais vídeos e conversamos mais via Facebook, e-mail e qualquer outro canal de negociação. Contem aí comigo. Boa sorte e vão com Deus.